Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui uma mensagem onde eu queria muito que você ouvisse. Aliás, eu queria pedir alguns minutos da sua atenção. Eu quero falar aqui das duas mortes do Apocalipse. Seria muito importante que todos ouvissem e que você pudesse entender que salvação não é uma brincadeira como muitas pessoas acham, para que você possa entender que salvação não é o que muitas pessoas pensam. Aliás, salvação é algo muito mais sério do que muitas pessoas elas podem imaginar. Aliás, é muito mais sério do que nós podemos imaginar. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8, diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para começar, eu já vou adiantar dizendo, você que vai ouvir esta mensagem em algum lugar, se você ouvir esta mensagem é porque ela é para você, não é para outro. Porque o nosso maior defeito está em muitas vezes você ouvir uma mensagem na igreja, na rede social, e a gente logo de cara muitas vezes diz assim: seria bom que fulano tivesse aqui. Essa mensagem não é para mim. Esta mensagem é para fulano. Fulano que deveria ouvir isso. Fulano deveria ouvir para fulano mudar. Fulano tinha que ouvir isso para fulano se consertar. Fulano tinha que ouvir isso para se libertar, para se converter. Não, essa mensagem não é para fulano, essa mensagem é para você que está ouvindo ela. Queridos irmãos, eu aprendi que Deus ele não fala de quem não está presente, até porque Deus não é fofoqueiro. Deus ele só fala de quem está presente. Então se você está ouvindo, porque ele é para você. Mas você deve ter observado que a Bíblia aqui falou de uma segunda morte. E essa segunda morte, no final do versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, a Bíblia é bem clara. Essa segunda morte, a Bíblia diz que é o lago de fogo, que arde como enxofre. A Bíblia chama o lago de segunda morte. Então o que está antes do lago de fogo? O inferno. Porque inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra coisa. O inferno é um lugar de treva, lugar de escuridão. Mas o lago é lugar de fogo. O lago é um lugar que arde como enxofre, conforme o próprio Apocalipse diz. Mas você deve ter observado que não só falou aqui da segunda morte, mas falou das pessoas, os quais praticam as coisas, as quais vai levar a um povo a ser lançado neste lago. Eu estou falando aqui de maneira pausada, de maneira objetiva e direta, para que você entenda com facilidade a palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que, além de não entender, criticam. Aqueles que criticam são exatamente aqueles que estão praticando as coisas erradas, as quais aqui está escrito. Essa é a grande realidade. Então observe que aqui a Bíblia deixou bem claro, no capítulo 8 do versículo 21 de Apocalipse. Quem são povo? Os quais, se não se arrepender, porque ainda há tempo de arrependimento, mas se não se arrepender, serão lançados no lago de fogo, o qual a Bíblia chama de segunda morte. Então, se alguém, o qual pratica alguma dessas coisas que aqui a Bíblia relatou, citou, se alguém desse vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, isso significa que antes da segunda morte existe a primeira. A segunda morte é o lago de fogo. Então qual seria a primeira morte? O que está antes do lago? O que está antes do lago? O inferno. E quem são as pessoas que praticam essas coisas aqui? Os covardes. Quem são os covardes? Entende a mensagem? Covarde é uma coisa, medroso é outra coisa. Não confunda as coisas. Covarde não tem nada a ver com medroso. Quem é o covarde? O covarde é aquele que conhece a verdade. E por isso que eu falei que Deus não fala com quem não está presente. Deus não fala com quem não conhece. Deus fala para aqueles que conhecem, para aqueles que sabem quem Ele é. Então as pessoas covardes são aqueles os quais conhecem a verdade, os quais conhecem a palavra, porém não as praticam. Sabe que está errado,
e insiste no erro. Ou seja, o covarde é aquele que sabe que está errado e não dá o braço a torcer, continua errando. Esse é o verdadeiro covarde. O covarde é aquele que não resiste à tentação. Ele sabe que não pode, ele sabe que está errado, mas insiste, cedendo às tentações do mundo. É uma pessoa covarde, porque o Espírito de Cristo que repousa sobre alguém é infinitamente mais poderoso do que as tentações que no dia a dia o mundo nos propõe o tempo todo. Então alguém covarde é alguém que conhece a palavra, mas não resiste às tentações do mundo. A Bíblia chama de covarde. Deus não fala com quem não está, viu, irmãos? Deus só fala com quem está presente. A seguir ele disse: os incrédulos. O que é um alguém incrédulo? O incrédulo não é o que está no mundo lá fora, que não conhece a palavra, não. Porque se não conhece a palavra, ele não é considerado como incrédulo. O incrédulo é aquele que conhece a palavra e não obedece, o desobediente. Como o filho obediente, o pai chama a atenção do filho hoje, amanhã chama a atenção novamente, depois torna a chamar a atenção, e sucessivamente, todo dia o filho é obrigado a ser puxado a orelha. Vai chegar uma hora que o pai vai perder a paciência com o filho, de tanto chamar a atenção. Ele se tornou incrédulo. De tanto o pai repreendê-lo ou chamar a atenção, ele não deu ouvido. Chega uma hora que as chances, as oportunidades se esgotam. O pai acaba perdendo a cabeça. Isso é incredulidade. Tanto que desobedeceu, se tornou incrédulo. Isso é alguém ser incrédulo. Conhecer, saber a verdade, mas ser desobediente. Isto é incredulidade. Aí ele disse mais: aos abomináveis. Alguém que ouve, entra no ouvido, sai no outro. E se abominava aos olhos de Deus. Alguém que não dá ouvido à palavra dele. Alguém que finge de crente, de convertido, só que é convencido e não convertido. Isso é abominação. Aos assassinos. Ei, teve alguém na Bíblia que matava, roubava, fazia tudo que era ruim. A Bíblia não chamou de assassino. A Bíblia classificou como ladrão. Tanto que todo mundo chama do ladrão da cruz. Então o verdadeiro assassino, sabe quem é? Não é quem está matando lá fora. Aquele lá a Bíblia classifica de alguma outra forma, com algum outro nome, não assassino. Assassino é o conhecedor da palavra. Assassino é aquele que conhece a Deus e dá mau exemplo, dá mau testemunho, está matando alma. Esse é o que a Bíblia chama de assassino. Assassino, a Bíblia não classifica como assassino alguém que não conhece a palavra. Mas o que conhece dá mau exemplo, dá mau testemunho. Não entendeu? Cuidado com o mau testemunho que você está dando, viu? Cuidado com o exemplo que você está dando, porque quando você dá mau exemplo, mau testemunho, não se trata de alguém estar matando apenas a pessoa física. Alguém que conhece a verdade e está andando errado. Esse é o verdadeiro matador de alma, por causa do mau exemplo e o mau testemunho que está dando. Isso aí não é matar a pessoa fisicamente apenas. É matar a pessoa espiritualmente, é levar a alma para o inferno através do mau exemplo que está dando. No entanto, eu alerto a você que ouve essa mensagem: cuidado com o mau exemplo. Esse é o verdadeiro assassino, o conhecedor da palavra, e está matando a alma através do mau exemplo que dá. Ele disse mais: aos impuros. Os impuros, na primeira epístola de João, a Bíblia chama de filho do diabo e não de filho de Deus. Por quê? Porque também é conhecedor. Repito, Deus não fala com quem não conhece. Deus não fala com quem não está presente. Deus só fala com aqueles que estão presentes, que são conhecedores da palavra para transmitir a outros. Deus só fala com quem é conhecedor. E quando a Bíblia fala os impuros, está falando dos conhecedores da palavra, mas que vive pecando na presença de Deus. Esses são os impuros que a Bíblia classifica. Aquele que conhece a palavra, sabe o que é certo e o que é errado, mas prefere o que é errado, vive pecando. Disse mais: feiticeiro. Aos idólatras. O que é um alguém idólatra? Um alguém idólatra é quando você se idolatra algo. É quando você muitas vezes se idolatra um alguém, ou se idolatra algo que tem. Cuidado com a idolatria. Tem muitos cristãos, irmão. Tem muitos cristãos que vivem se idolatrando os homens. Se idolatra ao líder religioso. Se idolatra ao político. Tem cristão que se idolatra até as imagens de barro. Tem imagem de barro dentro em casa guardado. Isso é idolatria. Disse mais ainda: e a todos os mentirosos, todos, sem exceção, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a segunda morte é o lago. O que está antes do lago? O inferno. Como diz aqui no mesmo Apocalipse, capítulo 20,
versículo de número 14. Capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O inferno está antes do lago. E a Bíblia diz aqui na visão que João teve na ilha de Pátimo, que o inferno foi ou será lançado dentro do lago de fogo. Então quem são as pessoas? Quem são as pessoas praticantes, ou melhor, todas as pessoas praticantes dessas coisas que citei aqui, são pessoas que já estão vivendo essa primeira morte. Os praticantes, por exemplo, da mentira, está vivendo já a primeira morte. O praticante da idolatria está vivendo a primeira morte. O praticante, como diz aqui em 21:8, das abominações, está vivendo a primeira morte. Os praticantes de covardia estão vivendo a primeira morte. Os praticantes de assassinato, que mata a alma, estão vivendo a primeira morte. Os praticantes da impureza, que vive pecando na presença de Deus, estão vivendo a primeira morte. E o que é a primeira morte? O inferno, como diz aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, se o lago de fogo é a segunda morte, o inferno que está antes do lago é a primeira. O lago está além do inferno. E o inferno está antes do lago. O inferno é lugar de treva, mas o lago é lugar de fogo. O inferno é a primeira morte. O lago é a segunda morte. Então todos aqueles que praticam assassinato, matando alma, a covardia, aqueles que praticam a incredulidade ou a desobediência, que não obedece a palavra, o conhecedor não obedece, todos esses estão vivendo a primeira morte. Qual é a primeira morte? O inferno. Você vai dizer, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Você não entendeu? Todos os praticantes dessas coisas aqui, ainda há tempo de se arrepender enquanto está no inferno, viu, irmão? Mas se não se arrepender, aí a Bíblia diz que será lançado no lago, que é a segunda morte. O lago é a segunda. O inferno é a primeira. Eu devo perguntar para você que vou ver esta mensagem em algum lugar. Queridos irmãos, leve a sério a salvação. Você que vai ver essa mensagem em algum lugar do mundo, espalhe ela. Se você ama a sua salvação, se você ama almas. Porque hoje em dia se prega um evangelho sem anexo. Se prega um evangelho sem fundamento. Se pregam muita teoria e pouca prática. Hoje em dia os cristãos podem fazer tudo que o povo do mundo faz. Hoje em dia os cristãos podem ir em festa de rave. Hoje em dia os cristãos podem frequentar lugares errados onde muito frequenta. Hoje em dia os cristãos podem beber. Hoje em dia muitos cristãos podem mentir. Hoje em dia muitos cristãos podem andar no meio da idolatria. Hoje em dia os cristãos podem amaldiçoar, podem disseminar ódio, podem dividir as pessoas. Mas a Bíblia diz, não sou eu. Não estou julgando, irmão, nem condenando ninguém. Todos praticantes da covardia, da incredulidade, que é a desobediência, das abominações, que é o não ouvir a voz de Deus, do assassinato, que é matar a alma, da impureza, que é viver pecando na presença de Deus, da feitiçaria, da idolatria, como muitos vivem na idolatria, da mentira. Todos que praticam esse tipo de coisa estão vivendo a primeira morte. O que é a primeira morte? A Bíblia deixa bem claro: a primeira morte é o inferno. O inferno está antes do lago. A primeira morte. A segunda morte é o lago de fogo. Tomara, queridos, que você que vai ver essa mensagem, você não seja praticante de nenhuma dessas coisas. Porque os que são praticantes, estou falando os que são praticantes de tudo que eu citei aqui no 21:8 de Apocalipse, estão vivendo a primeira morte, que é o inferno. Ainda é tempo de se arrepender, viu? É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de se desvincular do mundo, é tempo de se afastar do mundo, é tempo de se arrepender, voltar-se para Cristo, é tempo de se render a Cristo, é tempo de abrir mão do mundo, é tempo de abrir mão do seu eu, é tempo de deixar o pecado, é tempo de deixar a idolatria, é tempo de deixar a mentira, é tempo de deixar a covardia, as abominações, é tempo de santificação, é tempo de buscar a Deus, é tempo de salvação. Ainda há salvação, mesmo aqueles que estão vivendo a primeira morte. Mas se não se arrepender, os que estão vivendo a primeira morte, vai ser lançado no lago. Depois de ser lançado no lago, que é a segunda morte, não há mais salvação. Então tome muito cuidado, queridos. Repito, a gente vê muita teoria, mas vemos pouca prática. O erro das pessoas é que ela diz assim: pastor, Jesus já pagou o preço pelos meus pecados. É verdade, Ele pagou o preço pelos teus pecados. Mas agora
tu tem que pagar o preço da renúncia. Se tu não quer pagar o preço da renúncia, é pro lago que tu vai. É tu que escolhe o que tu quer pra tua vida. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa entender quais são as duas mortes do Apocalipse. A primeira morte, inferno. A segunda morte, lago de fogo. E quem são os que estão vivendo a primeira morte? Os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, os pecadores que vivem pecando na presença de Deus, feiticeiro, idólatra, que vive se idolatrando as coisas, os mentirosos, todos mentirosos. Esses, a Bíblia diz, serão lançados no lago, a qual é a segunda morte. O lago é a segunda morte. Então, o que está antes do lago? O inferno. O que está depois do inferno? O lago. O lago sendo a segunda morte. O inferno é a primeira. Que você possa refletir nesta mensagem e entender o que significa alguém estar na presença de Deus e no mundo ao mesmo tempo. Cuidado, queridos. Que você espalhe essa mensagem e que nos ajude a fazer a obra de Deus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.